Que a Copa do Mundo está prestes a começar, todo mundo sabe. E como sempre acontece quando o torneio se aproxima, o futebol volta a dominar completamente as discussões. As pessoas começam a falar sobre convocação, sobre favoritos, sobre quem chega mais forte, sobre quem pode surpreender, e principalmente sobre a seleção brasileira. Porque, querendo ou não, Copa do Mundo sempre mexe de uma forma diferente com o brasileiro. Mesmo depois de tantas frustrações, a expectativa continua existindo. A esperança continua existindo. E junto com toda essa expectativa, também começou uma das maiores discussões envolvendo o Brasil atualmente. O Neymar vai para a Copa? E sinceramente, acho que essa é uma pergunta muito maior do que parece, porque ela não envolve só futebol. Ela envolve o fim de uma geração inteira da seleção brasileira, porque durante mais de uma década, o Neymar foi o principal rosto do futebol brasileiro, o jogador mais midiático, o mais cobrado, o mais criticado, mas também o jogador que carregou a maior responsabilidade dentro da seleção por muitos anos. Desde muito novo, o Brasil criou uma expectativa absurda em cima dele. A expectativa de que ele seria o jogador responsável por devolver o protagonismo do futebol brasileiro, o jogador que traria o Hexa, o novo grande ídolo da seleção. E durante muito tempo, parecia que toda a esperança do Brasil estava concentrada nele. Só que o tempo passou, as Copas passaram, as lesões começaram a se tornar frequentes. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, existe uma dúvida real sobre a presença dele em uma Copa do Mundo. Não porque ele deixou de ser talentoso, porque isso praticamente ninguém discute. A grande questão agora é física. O Neymar ainda consegue jogar uma Copa em alto nível porque futebol de Copa exige intensidade, exige sequência, exige preparo físico. E nos últimos anos, isso começou a se tornar um problema constante na carreira dele. Inclusive, o próprio Carlo Ancelotti já afirmou que a convocação vai depender muito mais da condição física e da sequência de jogos do que do nome do atleta. Ao mesmo tempo, o Neymar apareceu na pré-lista da seleção, ou seja, a possibilidade continua aberta. E talvez seja exatamente isso que deixa essa discussão tão grande. Porque muita gente ainda acredita que o Neymar pode decidir jogos importantes, mesmo longe do auge. Mas também existe quem acha que o ciclo dele na seleção está chegando ao fim. E sinceramente, acho que o mais simbólico sobre tudo isso é perceber que imaginar a seleção brasileira sem Neymar ainda parece estranho para muita gente. Porque durante mais de 10 anos, quando o mundo falava sobre o Brasil, o principal nome quase sempre era o dele. Mas talvez o mais curioso sobre toda essa situação é perceber como o Neymar continua sendo o centro da seleção brasileira mesmo depois de tantos anos. Porque o futebol mudou, os jogadores mudaram, a geração mudou. Mas quando o assunto é seleção brasileira, o nome mais debatido ainda continua sendo Neymar. E isso mostra o tamanho da influência que ele teve no futebol brasileiro. Porque durante muito tempo, a seleção parecia depender completamente dele, não só dentro de campo, mas emocionalmente também. Era o jogador que chamava a responsabilidade, o jogador que atraía a marcação, o jogador que decidia. E ao mesmo tempo, isso criou uma pressão absurda em cima dele, porque no Brasil, o craque nunca é tratado como apenas um jogador. Ele vira símbolo, vira esperança, vira responsabilidade. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu com o Neymar durante todos esses anos, porque desde muito novo, o Brasil criou a imagem de que ele seria o responsável por devolver o Hexa. E quando você coloca uma expectativa dessas em cima de alguém, qualquer erro vira gigantesco. Qualquer eliminação vira fracasso. Qualquer lesão vira revolta. E talvez seja exatamente por isso que o Neymar divide tanto opiniões até hoje. Porque enquanto uma parte das pessoas enxerga um dos jogadores mais talentosos da história do país, outra parte sente que ele poderia ter ido ainda mais longe, principalmente em Copa do Mundo. Só que agora existe um detalhe diferente de todas as outras vezes. Pela primeira vez, o problema não parece ser pressão, nem expectativa. O problema agora é físico, porque nos últimos anos, as lesões começaram a atrapalhar muito a sequência dele. E isso pesa demais quando o assunto é Copa do Mundo. Porque Copa exige intensidade máxima, exige ritmo, exige preparação física no mais alto nível. E hoje, existe uma dúvida real se o Neymar ainda consegue sustentar isso durante uma competição inteira. Inclusive, o próprio Carlo Ancelotti já deixou claro que a convocação vai depender muito mais de condição física e sequência de jogos do que apenas do peso do nome. E sinceramente, isso torna tudo ainda mais simbólico, porque talvez essa seja a primeira vez que o brasileiro realmente considera a possibilidade de uma Copa sem Neymar. E isso é estranho, porque durante mais de uma década, a seleção brasileira girou completamente em torno dele. As campanhas, as expectativas, as críticas, tudo passava pelo Neymar. Se o Brasil vencia, ele era exaltado. Se perdia, a culpa quase sempre caía nele também. E talvez isso explique por que a relação entre ele e a torcida sempre foi tão dividida. Porque ao mesmo tempo que ele foi extremamente importante, também existia uma expectativa praticamente impossível de ser alcançada. Principalmente em um país como o Brasil, onde futebol é tratado quase como obrigação. E agora, com a Copa cada vez mais próxima, essa discussão ficou ainda maior.
Porque existe uma parte das pessoas que acredita que o Neymar ainda pode decidir jogos importantes, principalmente pela experiência, pela técnica, pela qualidade individual que ele ainda possui. Mas também existe outra parte que olha para a situação atual dele e sente que talvez o ciclo esteja chegando ao fim. E talvez o mais pesado sobre tudo isso seja perceber que o futebol brasileiro ainda não parece totalmente preparado para seguir sem depender da imagem do Neymar. Porque por muitos anos, ele foi o principal rosto da seleção brasileira. E substituir um jogador assim vai muito além de encontrar outro atleta talentoso. É substituir uma era inteira do futebol brasileiro. E talvez o ponto mais importante sobre toda essa discussão seja o impacto que a presença ou a ausência do Neymar teria dentro da própria seleção brasileira. Porque quando a gente fala sobre Neymar, não estamos falando apenas de um jogador tecnicamente diferente. Estamos falando do principal nome de uma geração inteira, do jogador mais experiente desse elenco em Copa do Mundo, do atleta que durante anos carregou a responsabilidade de ser o rosto da seleção brasileira. E isso influencia diretamente o grupo, porque querendo ou não, a presença de um jogador desse tamanho muda completamente o ambiente, muda a confiança, muda a postura dos outros jogadores. Inclusive, o próprio Carlo Ancelotti afirmou recentemente que o Neymar é muito respeitado dentro do elenco e que a presença dele seria importante também pela experiência. E isso pesa muito em uma Copa do Mundo, porque além da parte técnica, o fator psicológico também decide torneios. Muitas vezes, um elenco entra mais confiante dependendo de quem está em campo. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente ainda queira o Neymar nessa Copa. Porque mesmo depois das lesões, mesmo depois da queda física, a imagem dele ainda transmite segurança para muita gente, principalmente para os jogadores mais novos. Porque vários atletas dessa geração cresceram assistindo o Neymar como principal referência da seleção. Então ter ele dentro do grupo, mesmo longe do auge, ainda representa liderança, experiência e confiança. Mas ao mesmo tempo, também existe o outro lado da discussão. Porque caso o Neymar vá para a Copa sem estar fisicamente preparado, isso pode acabar se tornando um problema dentro de campo. Porque Copa do Mundo exige intensidade máxima, e hoje a seleção parece tentar construir um futebol mais coletivo, menos dependente de apenas um jogador. E talvez esse seja justamente o maior dilema do Brasil hoje. Porque ao mesmo tempo que o Neymar ainda representa talento e experiência, também existe o medo da seleção voltar a depender emocionalmente dele, algo que aconteceu durante muitos anos. E sinceramente, essa é a minha opinião sobre tudo isso. Eu quero que o Neymar vá para a Copa, porque querendo ou não, é impossível negar a importância que ele teve para o futebol brasileiro durante todos esses anos, mesmo com as críticas, mesmo com as lesões, mesmo com toda a pressão que sempre existiu em volta dele. O Neymar marcou uma geração inteira da seleção brasileira. Mas sendo realista, eu não acho que ele vá, principalmente pelos fatores físicos, porque hoje o maior problema não é talento, nunca foi. A questão é conseguir manter sequência, ritmo, intensidade, e isso tem sido cada vez mais difícil nos últimos anos. Mas ao mesmo tempo, mesmo se ele for, eu sinceramente não acho que o Brasil ganhe essa Copa, porque hoje existem seleções mais organizadas, mais consistentes, mais prontas coletivamente. Só que ainda assim, eu acredito que a seleção consiga sair do torneio de cabeça erguida, competindo de verdade, jogando bem, sem aquela sensação de desastre que marcou algumas eliminações anteriores. Porque talvez o futebol brasileiro esteja entrando em um momento de reconstrução, um momento onde a seleção precisa aprender a funcionar mais como equipe e menos dependendo de um único jogador. E talvez essa seja justamente a parte mais simbólica dessa próxima Copa. Entender que o futebol brasileiro vai precisar seguir em frente, com ou sem Neymar, porque uma hora, toda geração chega ao fim, e talvez a geração do Neymar esteja chegando exatamente nesse momento agora.